Eu sou Otávio Mangili e no vídeo de hoje nós vamos discutir algo muito sério. Eu estive há alguns dias atrás no Congresso Paranaense de Cardiologia, onde numa mesa redonda nós tivemos a oportunidade de debater a importância dos remédios para a redução de colesterol. Eu e todos os cardiologistas que estávamos presentes nessa mesa redonda temos a mesma opinião. Estamos vivendo uma onda de alarmismo em relação ao uso de medicação para o colesterol e isso está prejudicando muito as pessoas. Estamos vendo que, por conta de abandono do tratamento com medicações para redução de colesterol, as pessoas estão vivendo um aumento no risco de complicações ateroscleróticas, que nós já falamos em vídeos anteriores. Quais são essas complicações ateroscleróticas? Principalmente o risco de um infarto, de uma obstrução na circulação do coração, ou de um acidente vascular cerebral. Por isso, é muito importante que as pessoas se conscientizem o quão importante é tratar o colesterol. E muitas vezes, a medicina precisa lançar mão de medicações para isso. As medicações para redução de colesterol já foram estudadas por mais de 20 anos. Existem mais de 300 mil pacientes catalogados em estudos clínicos com esse tipo de medicação. Sem dúvida nenhuma, é a classe de remédios mais bem estudada na história da medicina toda. E o que nós sabemos sobre os remédios para redução de colesterol, cujos representantes mais comuns são as estatinas? Nós sabemos que para cada redução de 40 pontos mais ou menos no seu colesterol ruim, ou seja, no LDL, nós vamos reduzir cerca de 20% no seu risco de eventos cardiovasculares. É o remédio perfeito? Não. Ainda não chegamos na solução milagrosa para a aterosclerose, mas é o que temos de melhor na medicina hoje. E quando eu devo começar a tomar um remédio de colesterol? Bom, isso deve ser discutido com o seu cardiologista, mas nós consideramos a ideia de que um paciente precisa tomar remédio de colesterol quando o risco cardiovascular dele justifica o uso da medicação. Além disso, indivíduos que tenham medida de LDL, colesterol, acima de 190, devem sempre tomar medicação independente do risco. E o que pesa na avaliação desse risco cardiovascular? Tem alguns parâmetros que nós valorizamos na medida desse risco. Se o indivíduo é diabético, se o indivíduo fuma, se ele é hipertenso, se ele tem o colesterol HDL muito baixo no sangue, ou até mesmo se ele tem um histórico familiar importante de doença aterosclerótica muito prematura. E quais são os riscos do uso das medicações redutoras de colesterol? Ou seja, as estatinas. Muito tem se falado sobre a importância desse risco. As pessoas dizem, sem muito conhecimento, sem muito embasamento, de que as estatinas estariam relacionadas a uma série de doenças, o que não é verdade. Os efeitos colaterais esperados do uso de estatinas são principalmente efeitos colaterais musculares. As estatinas aumentam o risco de dor muscular, e isso é um fato. Mas, dificilmente você precisa suspender o seu uso por conta disso. Além do mais, indivíduos que tenham idade compatível com o uso de estatina normalmente têm dor muscular por outros motivos. Então, uma avaliação médica, quando você desenvolve efeito colateral, esse tipo de efeito colateral é fundamental para que o seu médico avalie se realmente as estatinas podem estar implicadas nessa questão do efeito colateral de dor muscular. As estatinas também estão relacionadas a um aumento do risco de desenvolvimento de diabetes. Este aumento é pequeno em indivíduos que já estão predispostos a desenvolver diabetes, ou seja, aqueles indivíduos que têm obesidade abdominal e o que nós chamamos de síndrome metabólica. Só que esse grupo de pacientes também é o que mais se beneficia do uso das estatinas. O conceito que nós temos é que a estatina apenas antecipa em algumas semanas o desenvolvimento do diabetes. Ou seja, ela precipita o diagnóstico de diabetes num indivíduo que já estava caminhando para isso. Mesmo em indivíduos que desenvolvem diabetes com o uso de estatina, os estudos dizem que existe uma redução de até 40% no risco destes pacientes desenvolverem uma doença cardiovascular, quando em comparação com indivíduos que não usaram estatina. Ou seja, este pequeno efeito colateral, que é a precipitação do diagnóstico de diabetes, repito, no indivíduo que já desenvolveria, é ofuscado por um grande benefício da medicação. Estatinas não estão relacionadas a um declínio na capacidade cognitiva de forma significativa. Tampouco estão relacionadas ao risco de câncer.
como se ouve por aí. É importante que você trate o seu colesterol. E por quanto tempo eu devo usar a medicação? Essa é uma pergunta frequente nos consultórios. Nós temos um conceito de que o colesterol se trata no longo prazo. A exposição das suas artérias por períodos prolongados a um colesterol elevado é o que leva à doença. Portanto, o uso de medicação, quando bem indicada, é para uso contínuo. Muitas vezes, mesmo que o indivíduo esteja fazendo toda a lição de casa, que é comer bem, fazer atividade física, cuidar do peso, deixar de fumar, ele vai precisar de um remédio. E se bem indicado, repito, esse remédio vai ser para a vida toda. Para quê? Para que possamos envelhecer com qualidade de vida, com funcionalidade boa e possamos desfrutar uma fase da vida que é a terceira idade. Gostou? Que tal? Se você conhece alguém que usa remédio de colesterol, compartilhe esse vídeo com ele para que possamos difundir esse conhecimento e fazer com que as pessoas se tratem adequadamente e possam ter qualidade de vida.